Poliamor. Posso amar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo? O relacionamento amoroso se construiu historicamente com base no amor romântico, patriarcal, heteronormativo e de monogamia obrigatória. Atualmente, novas construções, dentre elas o poliamor, defendem a possibilidade de amar e ou se relacionar sexualmente com mais de uma pessoa simultaneamente. Ainda somos educados com ideias tradicionalistas de relacionamento. Em um casal, cabe apenas duas pessoas. É impossível amar de verdade a mais de uma pessoa. Ter uma segunda relação, mesmo com o conhecimento do outro, é traição. Mas ignoramos que as novas formas de amar estão surgindo e moldam novas maneiras de relacionamentos, novas formas de construir uma estrutura familiar que tem impacto em nosso modo de ver o mundo e viver em sociedade, e nos leva na direção de relações mais inclusivas. A manutenção binária do amor é uma criação da sociedade a qual desenvolvemos por meio de crenças, valores e regras. Precisamos questionar, porém, o porquê se privilegiou a monogamia em detrimento de outras formas possíveis. Essa mesma monogamia falha de 60% a 70% das vezes nos relacionamentos atuais, de acordo com estudos científicos. É preciso, então, quebrar o paradigma logo de início. Nossa sociedade ocidental não é monogâmica no sentido restrito deste conceito. Isso implica em dizer que, ainda que não se assume objetivamente, há muitos casais que vivem relações extraconjugais, inclusive com o conhecimento do outro. Mas isso ainda precisa ser discreto e oculto, para evitar julgamento e o peso da condenação da sociedade. Existe ainda muito preconceito e falta de credibilidade no que diz respeito ao poliamor. E por mais que esse assunto esteja ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade, ainda é tratado como tabu. As pessoas não conseguem entender como é possível amar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo e não sentir ciúmes, porque o modelo de relação vivido historicamente determina que só pode haver uma relação saudável entre duas pessoas e não mais do que isso. Para muita gente, o poliamor é recente. Esse movimento, entretanto, surgiu na década de 80 nos Estados Unidos. É uma ideia que defende que o amor pode ser vivido por mais de duas pessoas. Os seus adeptos costumam se relacionar entre 3 ou mais indivíduos, sem regras pré-estabelecidas ou limites. Aliás, pode até ser que exista alguma regra, mas tudo sempre de acordo com o pacto entre as partes. O fato é que no poliamor são vivenciadas múltiplas relações, que podem ser de curto ou longo prazo, profundamente íntimo ou mais superficial, sexual ou não sexual, com uma grande variedade de formatos e envolvimentos de vidas. E nada disso deve ser visto como promiscuidade grosseira, mas sim como formas de amar. O caminho do poliamor é longo, árduo, emocionalmente complexo e sinuoso. Existem diversas barreiras de aprendizado às quais se precisa vencer todos os dias. As recompensas são inebriantes, mas tem um preço a ser pago. É fundamental aprender a negociar nesta estrada e, infelizmente, nossos pais e familiares, colegas e amigos, professores e autoridades religiosas não foram muito úteis para nos guiar ao longo do caminho. Isso para não dizer que reforçaram estereótipos e conceitos dogmáticos e com amarras. Por isso temos tanta dificuldade em compreender que é possível amar duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. A poligamia, nas sociedades que a praticam, é estabelecida como um sistema social no qual nem todos os indivíduos têm os mesmos direitos, por favorecer um gênero. Temos então a poligamia, em que um homem pode se casar com várias mulheres, e a poliandria, que é quando uma mulher pode se casar com vários homens. Estes dois sistemas não aparecem juntos na mesma sociedade. Os dois são geralmente exclusivos
e envolvem uma relação dominante com um gênero dominado. Já uma relação poliamorosa permite diversas estruturas. Existem relacionamentos entre 3 ou mais pessoas que se envolvem entre si. Há aqueles em que as pessoas se envolvem separadamente, também os que são abertos, fechados, etc. O limite é a imaginação, desejo, carinho e afeto. O que importa é tentar não julgar o relacionamento alheio e não se preocupar com o que você teria ou não coragem de fazer. O mundo não gira ao redor das suas ideias, porque cada pessoa é um ser individual e tem suas próprias possibilidades, limites e imaginação. Diversas pessoas já estão num relacionamento aberto, mas nem desconfiam disso. É bastante comum, quase que inevitável, sentir atração por outras pessoas, mesmo quando se está em um relacionamento fechado. Por conta da dificuldade de dialogar sobre sentimentos relacionados à infidelidade, as traições são tidas como banais e corriqueiras em muitos grupos. Isso não quer dizer que todos os casais tradicionais estejam se traindo, mas ressalta a importância do diálogo sincero e transparente entre os integrantes de um relacionamento, não importa o tipo. O poliamor, então, é, no momento atual, globalmente proibido, mas universalmente praticado. Sobre traição, vale dizer que esse conceito precisa ser amadurecido. A mentira, por exemplo, pode caracterizar uma grande traição, mas ter outra relação com o conhecimento dos parceiros não conjuga traição, mas transparência e reforço de confiança. É preciso entender também que relacionamentos poliamorosos podem ser fechados. Embora existam grupos poliamorosos em um relacionamento aberto, isso não quer dizer que todos tenham que ser necessariamente abertos. Tudo vai depender da disponibilidade do acordo entre os participantes. Por isso, é tão importante dialogar transparentemente sobre a relação. Para entender melhor, algumas relações de poliamor definem que seus participantes sejam fiéis aos seus parceiros e consideram a fidelidade como um valor superior à liberdade. Temos então a polifidelidade. Essa é uma relevante diferença em comparação com os relacionamentos abertos, porque os vários relacionamentos simultâneos são exclusivos. Há uma ética e transparência entre todos os envolvidos. A polifidelidade ocorre quando um grupo fechado de mais de 2 pessoas se relacionam entre si e não buscam relações amorosas ou sexuais fora do grupo. Um dos maiores preconceitos que existe sobre o poliamor é a ideia de que as pessoas poliamorosas têm o desejo de somente justificar o sexo a 3 ou mesmo o sexo grupal. Se fosse só pelo sexo, entretanto, seria muito mais simples permanecer em um casal e agir discretamente em investidas sexuais. Você certamente já viu casais assim. Sem contar que manter 2 ou mais parceiros simultaneamente exige uma dedicação enorme. Não é algo que valeria a pena só pelo prazer sexual. Importantíssimo dizer ainda que as pessoas que vivem o poliamor não necessariamente fazem mais sexo do que as outras. Ainda que o sexo tenha grande importância para a manutenção de um relacionamento amoroso, não importa com quantas pessoas você se relacione, a sua libido provavelmente alcançará um equilíbrio depois de um certo tempo. É preciso não se iludir e focar na manutenção da intimidade como um todo. Mas e o ciúme? Sentir ciúmes é comum. A diferença nas relações poliamorosas é que as pessoas não são tão possessivas quanto as demais. Cada um é dono de seu próprio corpo, de suas próprias escolhas e assume as responsabilidades sobre si. A transmutação total do ciúme, chamada também de compersão, se traduz no sentimento de alegria e emoção que alguém sente quando uma pessoa que ama vive momentos de felicidade ou de prazer com outra pessoa. É uma forma de empatia muito refinada, na qual é permitido compartilhar a felicidade da pessoa amada para além de toda a aspiração egoísta.
Esse compartilhamento se sustenta no amor incondicional e desinteressado. No contexto da exclusividade amorosa, ou seja, da monogamia, a atração que nosso parceiro pode sentir por outra pessoa pode levar à mentira, ao engano, à traição e à separação. Por isso é tão importante buscar a compersão, vez que isso traz mais compreensão e felicidade às relações. A compersão não é tida como uma capacidade que se adquire automaticamente ao se aderir a uma relação poliamorosa, mas é algo que se pode alcançar nas relações e para a qual não existe uma fórmula. Sanadas todas as questões internas da relação, expô-la para a família, os amigos, o ambiente de trabalho e a sociedade em geral ainda é muito difícil. Essa forma de relacionamento carrega grandes estigmas de promiscuidade, imoralidade, psicopatologia, vício em sexo, etc. Isso pode até mesmo comprometer alguns direitos fundamentais, como a custódia dos filhos, por exemplo. Isso porque a aparência externa e social de uma relação monogâmica heterossexual protege os participantes. A busca pela aceitação, mesmo que isso custe ocultar a relação poliamorosa, mostra a importância de ampliar socialmente a compreensão do poliamor e torná-lo visível. Paradoxalmente, por tentar fugir da marginalização, os poliamoristas se colocam à margem da sociedade, não dando visibilidade às suas relações. No âmbito jurídico, as peculiaridades da vida de alguém demonstram que existe a possibilidade de haver determinadas pessoas que mantêm 2 relacionamentos ou mais com todas as características que representam uma união de fato. Em regra, não temos ainda o reconhecimento jurídico de 2 entidades familiares simultâneas, considerando que nosso sistema legal é regido pelo princípio da monogamia. Já existem decisões em direito de família, entretanto, que julgam de forma distinta, argumentando que a rigidez dogmática pode provocar escolhas equivocadas e que vão gerar consequências desproporcionais e até mesmo insuportáveis. Mas o fato é que ainda existe grande conservadorismo nas sentenças em processos de pedido de pensão por morte, inventário, etc. Essas decisões ignoram a evolução das relações amorosas, limitando-as a casamento e concubinato, conceitos já superados pela própria realidade. Considerando a evolução da sociedade e o desenvolvimento do ser humano em diversos aspectos, novas formas de constituição familiar surgem, e cabe ao direito se adequar a essas novas regras sociais, aos novos costumes e aos novos conflitos, vez que não é a realidade que deve se moldar no direito, mas o direito é que deve acompanhar a sociedade e suas evoluções. A psicologia já denomina a situação de poliamorismo e reconhece a possibilidade de coexistirem 2 ou mais relações afetivas paralelas, nas quais seus participantes conhecem e aceitam uns aos outros, em uma relação múltipla, transparente e aberta. Não existem estudos etnólogos, biológicos e genéticos que comprovem que a monogamia é um padrão da espécie humana. As pessoas podem amar, então, mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ainda que tal ideia não seja bem recebida na sociedade. Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.